Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam conseguindo utilizar o sistema, estejam conseguindo assistir as nossas videoaulas e que vocês possam estar realmente aprendendo a partir dessa metodologia de ensino. Como vocês sabem, eu sou a professora Rafaela e nós estamos com a disciplina de Filosofia da Educação e vocês já tiveram algumas atividades no sistema, vocês já receberam essas devolutivas. Eu quero reforçar com vocês, a necessidade de se atentar na hora de fazer a atividade. Inclusive, nós estamos em uma disciplina que é de filosofia, que deve nos levar a refletir, a criticizar, a pensar. Então, que vocês possam, nesse processo, ao pegar a atividade, que vocês consigam refletir sobre para na hora de vocês responderem essas perguntas. Então, é muito importante que vocês tenham esse compromisso com a educação de vocês, e é o que eu costumo dizer sempre, que a formação de vocês, ela depende de mim, que sou professora, mas ela depende também de como vocês estão fazendo este processo. A gente entende que é uma plataforma nova, é uma plataforma diferente, mas que permite que eu tenha essa troca com vocês, permite que a gente se comunique via sistema, permite que a gente se comunique via WhatsApp, permite que a gente se comunique via e-mail. Então, a gente está conseguindo estabelecer essas conexões. E aí, eu preciso que vocês assumam esse compromisso na hora de resolver a atividade de vocês, entender que vocês estão num processo de formação superior, vocês já não estão mais na escola básica, e eu entendo que, para muitos, esse processo de saída da educação básica para o ensino superior, a gente acaba começando, vamos dizer assim, a gente vai engateando, é como uma criança que começa a andar, então é um processo que a gente sabe que não é tão simples. Para isso, eu peço que vocês se dediquem, eu peço que vocês pensem e reflitam sobre a formação de vocês. Eu coloquei lá no grupo, falei sobre a questão do plágio, e aí quem fez a introdução aos estudos universitários comigo tem ciência disso, nós conversamos sobre isso na disciplina. Então, eu peço que vocês não pesquisem na internet para copiar e colar, mas que vocês pesquisem na internet para poder compreender melhor o conteúdo, aquilo que não ficou tão evidente, para que vocês possam construir as respostas de vocês. E aí, depois de dito todas essas coisas, dizer que eu abraço vocês de forma pedagógica e virtualmente, que a gente possa... Estamos chegando já quase no final da disciplina, no meio da disciplina, na verdade, caminhando para esse final, que a gente possa realmente produzir, que a gente possa realmente construir saberes e semear saberes a partir desse método de ensino. Bom, e agora a gente parte realmente para a aula de fato, e eu espero que vocês gostem da aula dessa terceira aula, que vocês possam realmente aprofundar os conhecimentos. E aí uma dica também, gente, eu estou vendo, vocês fazem comentário das aulas, eu acompanho, isso é bacana. Vocês podem deixar também esse comentário lá no YouTube. Lá no canal do YouTube, que vocês acessam a plataforma, o vídeo via plataforma, mas vocês podem fazer esses comentários também lá no meu canal no YouTube, que é a professora Rafaela Lima. Então, gente, muito grata, e nós iremos agora começar a nossa aula de fato. Oi, gente, vamos agora para a nossa aula, então, Filosofia da Educação. E eu trago para vocês que na aula de hoje nós iremos discutir o livro Filosofia da Educação, do autor Cipriano Lucchesi. E aí, antes de falar sobre o livro, de fato, sobre o que nós iremos discutir, eu trago para vocês quem é Cipriano Lucchesi. É importante que a gente utilize referências e estudem os referenciais que estão próximos da gente. E aí eu digo que Cipriano Lucchesi, ele é um baiano. Cipriano Lucchesi era professor ali da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, e ele é licenciado em filosofia, ele é bacharel em teologia, tem mestrado em ciências sociais e ele é doutor em educação. Então, Cipriano Lucchesi, que é um grande nome, tanto na filosofia da educação, tanto quanto na avaliação em educação, e aí vocês vão ver quando vocês estudarem o componente curricular, avaliação da educação, vocês vão perceber também o nome de Cipriano Lucchesi, que são dois campos de saber que ele trabalha: filosofia da educação e avaliação da educação. Então, aqui está uma foto do querido Cipriano Lucchesi, que até hoje ainda orienta nos programas de pesquisa da UFBA e que, volta e meia, tem dado palestra por todo o Brasil e fora dele também.
E nesse livro de Cipriano Lucchesi, que o nome é Filosofia da Educação, nós iremos nos apropriar nesta aula do capítulo 1, Filosofia e Educação, Elucidações Conceituais e Articulações. E esse primeiro capítulo ele é dividido em 5 subtópicos, que o primeiro tópico é filosofia, o segundo, o processo de filosofar, o terceiro, filosofia e educação, o quarto, pedagogia e o quinto tópico, procedimentos de estudos e ensino. E aí eu gostaria de ressaltar que nessa aula de hoje nós iremos trabalhar especificamente e de forma muito mais aprofundada com o tópico filosofia e educação. Os outros tópicos nós não iremos nos aprofundar, iremos falar sobre a filosofia, né, relembrar, quando na verdade na primeira aula a gente já teve essa possibilidade de compreender, né, o que significa a filosofia a partir de suas raízes, a partir dos filósofos mais antigos, dos pré-socráticos e do pós-socráticos. Então, já que a gente teve essa possibilidade de compreender essa filosofia, e se a gente fazer a leitura, se a gente fizer a leitura do primeiro capítulo de Cipriano Lucchesi, nós vamos perceber exatamente o que a gente estudou. Lá vai estar falando sobre Platão, sobre Aristóteles, sobre o próprio Sócrates, sobre a história da origem da filosofia, vai estar falando também sobre o significado do termo filosofia, que é o amor pelo conhecimento, né? O amor pela sabedoria, a amizade pelo saber, e vai entender também que o termo filosofia, ele é um termo que é polissêmico, que por mais que a gente defina ele pela etimologia da palavra como amor pelo saber, amizade pelo saber, amigo do saber, é um termo que também permite outras reflexões, até porque filosofia ela pode ser definida, por exemplo, como um ato de pensar, refletir e criticizar. Então, e o que é o processo de filosofar seria justamente quando eu consigo fazer esse processo de filosofar, quando eu consigo fazer esse processo de criticizar e de refletir. Mas nós iremos nessa aula nos atentar com mais afinco à filosofia e à educação. A gente precisa compreender qual é a relação que a filosofia tem com a educação. Nós já iniciamos isso a partir da segunda aula, quando a gente começou a compreender essa relação de filosofia e educação, como a filosofia ela pode nos auxiliar na educação, enquanto professores, enquanto formadores de opinião, enquanto críticos reflexivos. E aí a gente vai, continuar nesse processo. Eu gostaria de destacar aqui o seguinte, que quando a gente fala sobre uma teoria, é importante que a gente utilize referenciais para isso. E nesse caso, nessa aula, nós estamos utilizando como referencial o Cipriano Lucchesi. Então, eu peço que vocês aproveitem também, já pesquisa sobre quem é esse autor, já olha a biografia de Cipriano Lucchesi, já pega outros trabalhos que ele escreveu sobre a filosofia da educação, porque é isso, a formação de vocês, ela precisa ser ampla. Ela não pode se restringir apenas a esse momento que eu tenho aqui com vocês. Então, a gente precisa, enquanto futuros professores, enquanto estudantes universitários, perceber que eu preciso me formar cada vez mais. Que a disciplina, por si só, ela vai me dar caminhos, ela vai me dar dicas de como é que eu devo pesquisar, como é que eu devo estudar para que eu possa construir outros saberes. Então, é um processo, gente, que precisa ser contínuo. Ele não fica parado, ele não é um processo que é inerte, ele precisa de movimento, e esse movimento a gente precisa realmente estudar, a gente precisa buscar para que a gente construa esses saberes. Dentro disso, então, nesse primeiro capítulo, eu trago o seguinte, que a prática pedagógica, e aí, gente, eu trago isso a partir do livro de Cipriano Lucchesi, a prática pedagógica está articulada com uma pedagogia que nada mais é que uma concepção filosófica de educação. Tal concepção ordena os elementos que direcionam a prática educacional. Ou seja, o que é esse excerto, Ele vem me dizer, ele vem me afirmar o seguinte, que a pedagogia, a prática pedagógica, a filosofia, ela vem para direcionar essa prática pedagógica. Perceba que fala assim, que a prática pedagógica está articulada com a pedagogia, porque o fazer em sala de aula, a nossa ação na sala de aula está direcionada com a pedagogia. E a pedagogia é uma concepção filosófica, ou seja, então existe uma relação entre o que eu faço na sala de aula com a filosofia. A filosofia é um corpo do conhecimento e a gente precisa compreender o que é esse corpo do conhecimento. Então, é uma área do conhecimento, é uma parte do conhecimento
que busca compreender o mundo. Nós já fizemos isso, já estudamos sobre a origem dessa filosofia, sobre os primeiros filósofos que buscavam compreender o que era esse mundo. E aí, quando fala na compreensão desse mundo, não é apenas na compreensão do mundo físico, mas é também na compreensão do homem enquanto natureza. E essa compreensão de mundo, ela precisa vir com um significado que seja compreensivo. Eu preciso compreender o mundo, mas eu preciso dar um significado para essa compreensão. Não há como negar a filosofia sem fazer filosofia. O que é isso? Existem algumas teorias, por exemplo, que falam que a filosofia, a pedagogia, a prática pedagógica, a educação não está envolvida com a filosofia. Mas para fazer esse processo de negar a filosofia, eu estou fazendo filosofia. Por quê? Porque eu estou refletindo, eu estou criticizando, eu estou pensando sobre, eu estou enunciando uma teoria. E para fazer isso, eu não consigo fazer isso sem pensar. Eu não consigo fazer isso sem refletir. Então, quando eu nego a filosofia, eu já estou praticando a própria filosofia. Porque para se negar o valor da filosofia dentro do mundo, é preciso ter uma concepção do mundo que sustente esta negação, que é o que eu falei. Eu não tenho como negar algo sem pensar sobre algo. Então, a filosofia, no processo de negação, eu já estou automaticamente fazendo a filosofia acontecer. Eu já estou praticando a filosofia. A educação, ela necessita de pressupostos. Ora, se eu não estabeleço os meus objetivos, se eu não estabeleço as teorias para poder ensinar, eu acabo fazendo isso num campo que fica vazio. Pense, eu quero avaliar o aluno e eu vou fazer isso por meio de uma atividade avaliativa que vai ser um seminário. Se eu não estabelecer fundamentos para esse seminário, o aluno ele vai ficar solto sem saber o que fazer. Se eu não estabelecer objetivos, teorias, então a educação ela necessita de pressuposto, de conceitos que fundamentem e orientam seus caminhos. A sociedade dentro da qual ela está deve possuir alguns valores norteadores de sua prática. E aí é que a gente precisa entender que esse pressuposto que norteia a filosofia, a educação, é uma reflexão filosófica. Que você pense, eu dou aula, eu ensino, mas eu ensino para um determinado grupo de pessoas. E esse determinado grupo de pessoas tem características que são próprias, características coletivas e características individuais. Então, quando eu vou preparar o meu material de aula, eu preciso fazer um processo reflexivo sobre isso. Porque se eu vou ensinar filosofia para vocês, eu preciso refletir o tipo de filosofia, qual é a abordagem filosófica que vocês precisam compreender. E aí a gente vai recordar a primeira aula que a gente classificou lá, que a filosofia ela tem diferentes áreas. Então, eu tenho a filosofia estética, eu tenho a filosofia ética, eu tenho a filosofia moral. E no caso aqui agora, eu estou trabalhando com uma filosofia que é uma filosofia educacional. É perceber a presença da filosofia no campo educacional. Se eu não estabeleço isso, como pressuposto, eu não consigo atingir o meu objetivo. E quando eu estabeleço esse pressuposto, eu estou fazendo uma reflexão filosófica. Porque, por exemplo, se eu fosse ministrar essa aula para um outro curso que não fosse pedagogia, que fosse química, física, matemática, biologia, educação física, a minha metodologia ela deveria ser diferente, porque eu teria que pegar agora, entender que o público que eu quero alcançar é outro. Se essa aula de filosofia fosse para os professores que já estão em sala de aula, fosse uma formação continuada, a forma como que isso é abordado tem que ser diferente. Isso é eu pensar nos objetivos que eu quero alcançar. E isso é um processo reflexivo filosófico. Então, enquanto a educação, qual é essa relação entre a filosofia e a educação? Então, nós temos que, enquanto a educação, ela trabalha com o desenvolvimento dos jovens e das gerações de uma sociedade. Então, o objetivo da educação é desenvolver esses jovens. E aí, deve desenvolver esses jovens de que forma? Aí é que vem a filosofia. A filosofia é a reflexão sobre o que e como devem ser ou desenvolver estes jovens na sociedade. Ora, a educação ela quer desenvolver esses jovens em sociedade. A filosofia vem para nos dizer, nos fazer com que a gente tenha uma reflexão sobre como será esse desenvolvimento.
E aí, nesse caso, a gente tem que pensar qual é o tipo, né, de indivíduo que eu quero que saia depois que ele termine o ensino fundamental, depois que ele termine o ensino médio, depois que ele termine o ensino superior. Então, é eu pensar em como eu vou fazer isso. Aí, a filosofia que é responsável por isso, por pensar, por refletir sobre para quem aquela educação ela vai atingir. Então, a filosofia, ela fornece para a educação uma reflexão sobre a sociedade, sobre o educando, sobre o educador. Vamos parar para pensar no seguinte. A educação, ela tem mudado. Se você for pensar, quando você estudou no seu ensino fundamental 1, como é que você aprendia ciências? Como é que você aprendia matemática? Como é que você aprendia o português e todas as outras disciplinas? A palmatória, o medo da matemática, por exemplo, na hora da professora perguntar a tabuada. Muitas pessoas passaram por isso. Porque naquela época, a concepção de ensinar, a concepção de educação era naquela perspectiva. Por exemplo, do ensino tradicional, a educação bancária, como Paulo Freire já afirmava, todo mundo enfileirado. Aquela era a concepção de educação. E essa concepção de educação ela foi mudando com o passar do tempo. E com essas mudanças a gente tem a renovação do ensino. Então, o que a educação ela faz? E quando eu falo educação, gente, são as pessoas que fazem a educação. Com as mudanças que aconteceram no mundo, a educação ela teve que ser renovada. Então, a gente não tem mais aquela predisposição da sala que tem que ser todo mundo enfileirado, que se não acertar a tabuada vai tomar palmatória. Existem lugares que a tabuada não é nem mais cobrada naquele formato, enfim. Então, você percebe que a educação ela foi mudando. E para promover essas mudanças, elas ocorrem por meio de reflexões. Então, eu preciso da filosofia para poder me auxiliar nesse processo de pensamento, de reflexão e de criticidade. Para desenvolver, né, esse processo de reflexão e de criticidade que é necessário. Eu não posso estar em sala de aula sem refletir sobre o público que eu estou atendendo, sem refletir sobre a quem aquele ensino se direciona. Porque se eu vou, por exemplo, para uma escola do campo, o jeito de ensinar muda. Então, se você pegar o livro didático, ele mudou muito. Então, na minha época e na época de tantas outras pessoas, quando estudou, vinha lá no livro de matemática, que era para a gente aprender frações, e utilizava lá o exemplo a pizza. Mas o aluno que está lá na zona rural, ele nunca ouviu, naquela época, pelo menos eu, nunca tinha ouvido falar em pizza. Como é que aquilo ia fazer sentido para mim? Faltavam nas pessoas que faziam, construir esse material didático, uma reflexão sobre o público que ele vai atingir. Então, se vai trabalhar lá comigo, que estava lá na zona rural, que nunca tinha visto pizza, mas eu consigo fazer fração também utilizando a laranja, os gomos da laranja, que é uma coisa que faz parte do meu contexto. Então, percebam. E às vezes o professor ele fazia isso. O próprio professor via que no livro aquilo não contemplava aquela comunidade e ele mudava o exemplo. Quando o professor ele muda esse exemplo, gente, ele está fazendo uso de uma reflexão filosófica. Ele está utilizando a filosofia para poder refletir, por mais que ele não perceba isso, ele não compreenda isso, mas ele está fazendo uso da filosofia para poder refletir e mudar aquela condição. Então, é preciso, na prática pedagógica, questionar sobre, pense sobre essas perguntas. O que é educação? Eu não posso ir para a sala de aula sem ter uma concepção, sem compreender o que é educação. Façam esse exercício, para um pouquinho a videoaula, vai lá e escreve. Pega o caderno de vocês e escreve o que é educação. O que é que eu entendo por educação? Sem antes pesquisar em lugar nenhum. Pensa aí, o que é educação? Depois que fez esse exercício, vai lá e responde a outra pergunta. Quem é o educando e qual é o seu objetivo? Então, para quem eu estou ensinando? E qual é o meu objetivo de ensinar? Então, para que ensinar? Para que eu preciso fazer com que essas pessoas elas estejam em sala de aula e elas busquem a aprendizagem? Para que devo ensinar? Então, eu preciso perguntar qual o objetivo da educação? Para que eu devo ensinar? Então, para e reflete sobre essas questões. Então, tudo isso, quando eu faço a reflexão, exige um pensamento filosófico, envolve a filosofia que eu estou refletindo sobre algumas questões que estão no campo educacional. Então, quando não se reflete sobre a educação, ela se processa dentro de uma cultura cristalizada e perenizada, o que é quando eu não reflito sobre o que fazer na educação e sobre como construir
ajudar os meus estudantes a aprender, ajudar os meus estudantes a compreender aquele conteúdo, quando eu não reflito sobre isso, essa cultura fica cristalizada. Uma coisa que sempre acontece, que às vezes os professores eles não refletem, é a avaliação. Quando o aluno ele não vai bem numa avaliação, ou quando a turma inteira não consegue ir bem numa avaliação, normalmente, e aí geralmente os estudos apontam isso, que o professor ele culpa o aluno. O aluno que não estudou, o aluno que não se dedicou, o aluno que precisa, compreender que aquilo é importante. Mas será que o professor, ele também não tem uma parcela de culpa, não vou nem chamar de culpa, mas que ele tem uma parcela para esse resultado, né, ruim do aluno, um resultado negativo? Como é que foi sua aula? Você estabeleceu objetivos para a educação? Você, quando ensinou aquele conteúdo, você fez isso de diferentes formas? Que tipo de avaliação você utilizou? Porque foi uma prova individual sem consulta. E se fosse um seminário? E se fosse uma prova oral? Será que os alunos, eles não teriam um desempenho melhor? Mas foi um seminário, os alunos se deram mal. E se fosse um outro tipo de atividade? Então, é você refletir sobre como é a sua prática pedagógica. É compreender que a educação ela não é formada apenas pelo aluno. O aluno ele tem uma parcela, mas o professor também tem uma parcela de responsabilidade, que é isso que a gente tenta mediar aqui. Então, quando ele ocorre sem esse processo de reflexão, é uma reprodução sem interpretação do mundo. Então, aquele professor que utiliza na sala de aula a avaliação, que só questiona, por exemplo, que é o 2 mais 2 é igual a 4, mas o que significa esse 4? O que significa os números? Então, a gente precisa fazer essa reflexão para que esse indivíduo ele não seja apenas um reprodutor, que é o que a gente mais tem hoje, é a reprodução de conceitos. E essa reprodução de conceitos eu aprendo o conceito e eu vomito na prova, eu aprendo esse conceito e utilizo lá na prova, mas e na vida, e no dia a dia? Como é que esse estudante ele vai utilizar aquilo que ele aprendeu em sala de aula? E eu costumo dizer o seguinte, que esse é o nosso maior desafio enquanto educadores. É pensar em como esse conteúdo que ele aprende em sala de aula, ele vai ser útil na vida do educando. Porque o que é essa aprendizagem? Para que ele aprender diversos conceitos, se esses conceitos não terem significado? É dar significado ao conteúdo. E a filosofia nos ajuda a fazer isso, a fazer esse processo de reflexão. Eu tenho dito que, por exemplo, nesse processo que a gente se encontra agora, da pandemia, e aí a gente tem sentido cada vez mais a ausência da alfabetização científica faz com que a gente tenha atitudes que não são atitudes boas. Então, por exemplo, nós temos aí diversas pessoas que passaram a fabricar álcool gel a partir do gel de cabelo, a partir da gelatina, colocando álcool 90, álcool 70 para poder fazer isso, e sem pensar nas consequências disso. Aí eu me questiono, essas pessoas elas estudaram, então elas deveriam ter o mínimo de compreensão de que misturar as coisas, causa alteração nesses produtos e que no final não tem um produto que a gente quer se a gente não fizer isso de forma controlada. Então, não é porque teve a consistência de gel, é que aquilo vai ser o álcool gel 70%. Então, nós temos também, por exemplo, as pessoas que correram para os supermercados para poder comprar o sabonete antibactericida. Mas espera, a gente está falando de um vírus. E por que o sabonete antibactericida? É como se eu tomasse banho, lavasse as mãos com sabonete antibactericida, que eu estivesse combatendo o vírus, mas é um vírus, não é uma bactéria. Então, tudo isso, gente, é falta de alfabetização científica. E nós, enquanto educadores, precisamos pensar sobre isso, refletir sobre isso. Como é que a gente vai fazer com que os nossos estudantes eles não sejam reprodutores de conteúdo, mas que eles sejam seres pensantes e reflexivos. Quando eu saio para a rua, que eu desobedeço as orientações da Organização Mundial de Saúde e a gente lota as ruas, a gente aumenta a possibilidade desse vírus ele se propagar. Então, quando eu faço isso em reflexão. Então, eu não estou utilizando a filosofia quando eu faço isso. Então, eu preciso refletir, eu preciso pensar sobre. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês de um ensino sem reflexão que pode acarretar em sérias consequências. E esse exemplo é o ensino religioso. E aí eu vou trazer para vocês, quero que vocês
pense um pouco sobre o ensino religioso, que é com a seguinte pergunta: como ocorria o ensino religioso na escola que você estudou? Se, quando você estudou, existia, né, o ensino religioso como componente curricular. Na época que eu estudei, sim, acontecia, a gente tinha ensino religioso. Eu quero que vocês parem, pensem aí, dá uma pausa no vídeo e pensa, né, como é que ocorria esse ensino religioso? Anota aí. Anotou? Ok. Então, você estudou as diferentes religiões ou o docente, no caso, o professor, apresentava apenas a sua própria religião? Pausa no vídeo e anota aí. Anotaram? E como você imagina que deve ser o ensino religioso? Ó, 3 perguntas. Como ocorria o ensino religioso na escola que você estudou? Se você estudou diferentes religiões ou o docente apresentava apenas a sua própria religião? Como você imagina que deve ser o ensino religioso? E aí agora é você pensar enquanto futuro professor. É projetar o seu futuro. Já estou aí declarando, todo mundo vai sair formado com seu diploma de pedagogia. Então, ó, como é que vai ser como é que você imagina que deve ser esse ensino religioso? E aí eu vou apresentar para vocês a minha experiência. Então, o ensino religioso na minha escola, como é que ocorria? O professor apenas trabalhava a religião dela, só falava, né, da religião que ela professava. E na sala de aula a gente tinha estudantes de diferentes religiões e que não era contemplado. Então, o que é esse ensino religioso, afinal? Então, vamos pensar que esse ensino religioso, né, na prática, o que é esse ensino religioso? A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e que vocês precisam entender que a BNCC é um documento que precisa ser estudado por todos os professores, porque é na BNCC que a gente encontra orientações, né, para conduzir o ensino, o que é que eu devo ensinar, as habilidades, as competências. Então, gente, a BNCC é a Bíblia, é o livro religioso, né, vou dizer, não é nem a Bíblia, é o livro de cabeceira do professor, ok? Então, o ensino religioso, ele busca, o que traz lá na BNCC? É que o ensino religioso, ele busca construir, por meio do estudo dos conhecimentos religiosos e das filosofias de vida, atitudes de reconhecimento e respeito às alteridades. O que é essa alteridade? A diferença. É o respeito ao outro. Então, gente, o ensino religioso, ele busca construir, por meio do estudo dos conhecimentos religiosos. Perceba! Não traz que é uma religião. É um ensino religioso, então é de todas as religiões. Então, perceba, em que se pretende proporcionar, está lá na BNCC, se pretende proporcionar o conhecimento, a valorização e o respeito às distintas experiências e manifestações religiosas. Então, eu preciso estudar as diferentes religiões, as diferentes experiências e as compreensões das relações estabelecidas entre as lideranças. Então, é estudar todas as religiões como um todo, deixando a minha religião de lado. Não é dizer que eu não vou ensinar, não, mas deixando a minha religião, que eu acredito, ele não é o central. Eu preciso ensinar todas as outras. Então, o ensino religioso não é para o professor professar a sua fé, mas apresentar e ensinar sobre as diferentes manifestações religiosas. Então, gente, quando vocês entram na sala de aula para poder trabalhar, e aí é preciso entender que vocês estão no local de trabalho de vocês, e não na casa de vocês, e não na igreja ou no ambiente que vocês frequentam, né, enquanto religião. Vocês estão ali no trabalho para ensinar. E o ato de ensinar, ele precisa ser, neste caso, neutro. Eu não posso colocar, na hora de ensinar a religião, eu não posso colocar a minha religião como soberana e não apresentar as outras religiões. Porque imagine, a sua classe, ela é heterogênea. O que é heterogênea? Tem gente de diferentes lugares, tem gente de diferentes culturas, tem gente a nossa turma, por exemplo, existem diferentes religiões ali, pessoas que professam a fé como compreende que deve professar. Então, ensinar religião em uma turma, eu não posso ir para lá e dizer, olha, a minha bandeira é essa religião, ensinar tudo sobre a minha religião e não falar sobre a religião, as outras religiões. Então, eu preciso, na hora de ensinar, e aí, onde é que a filosofia entra nisso? Porque se eu fizer isso, for ensinar religião, sem refletir
sobre o que a disciplina de religião propõe, gente, eu vou acabar no erro. Eu vou acabar fazendo isso sem fazer com que os estudantes, olha o que está lá previsto na BNCC, que eles possam refletir, que eles possam conhecer sobre outras religiões, inclusive para que eles possam respeitar. Eu digo sempre que eu não posso falar de alguma coisa sem ter conhecimento. Eu já disse isso aqui para vocês. Então, como é que eu vou poder falar de uma outra religião se eu não tenho conhecimento? Então, a escola, enquanto espaço para a construção e valorização do conhecimento, a gente, enquanto professor, a gente precisa ensinar para esses alunos, mas não é ensinar o que eu penso, não. É ensinar as diferentes formas que tem e esse aluno ser capaz de refletir e dizer assim, não, essa daqui eu defendo por isso e por isso, por isso, e essa outra eu não defendo por isso, por isso e por isso. Ele vai ter condições de poder fazer as suas escolhas. Então, para isso, o docente ele precisa utilizar a filosofia para refletir sobre como trabalhar o conteúdo de modo neutro, sem que sua crença religiosa interfira no seu processo pedagógico. Então, por exemplo, eu tenho que ensinar a religião de matriz africana, que hoje é talvez um dos grandes problemas que a gente tem hoje, a exclusão de ensinar essas religiões, do candomblé, da umbanda. Gente, ensinar a religião de matriz africana não te faz ser da religião de matriz africana, não. Compreendam isso. Ensinar sobre não te faz ser daquela religião. Então, eu preciso ensinar o espiritismo, eu preciso ensinar o catolicismo, o protestantismo, né? O islamismo, a religião budista. Eu preciso ensinar para esses meus alunos a apresentar, né, quais são as diferenças, coloca eles para pesquisarem, e aí uma boa proposta de se fazer em formato de feira de ciências, né, ou feira do conhecimento, e aí divide a sala em diferentes equipes, e cada um vai apresentar as características da religião tal, ou da cultura tal. Utilizem, né, a criatividade de vocês para poder trabalhar isso em sala de aula, porque o que não pode, e aí se isso acontecer de modo não reflexivo, sem o uso da filosofia, a gente vai estar caindo naquele erro de fazer com que os nossos alunos eles fiquem limitados, eles não consigam pensar e refletir sobre. Então, portanto, diante de tudo isso que a gente tem estudado, então a filosofia, e para finalizar essa aula, eu aprendi que a filosofia e a educação, elas estão vinculadas no tempo e no espaço. Não há como fugir a essa fatalidade da nossa existência. Assim sendo, parece-nos ser mais válido e mais ricos para nós e para a vida humana fazer esta junção de uma maneira consciente, como bem cabe a qualquer ser humano. Dessa forma, a gente precisa compreender que a gente não tem como trabalhar pedagogicamente, trabalhar em sala de aula sem utilizar a filosofia, ou seja, sem refletir, sem pensar, sem precisar, sem fazer com que meu aluno também faça isso, porque o que eu não posso é só apresentar as verdades e meu aluno ele não poder refletir sobre. Então, gente, diante disso, eu agradeço, né, por mais essa aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, vocês podem buscar, né, nos meios de comunicação, lá no sistema, no nosso grupo. Estou à disposição para retirar dúvidas. É importante também frisar que aí eu coloquei no grupo, toda vez que vocês forem falar comigo, por favor, se identifique. Eu já disse para vocês, eu dou aula em outros lugares. Eu tenho muitos estudantes que me procuram pelo WhatsApp. E o meu WhatsApp é tanto pessoal como profissional. Então, quando vocês chegam, aí já manda um áudio logo, sem nem se identificar. Isso fica complicado para mim, para eu poder ter esse controle. Então, por favor, antes de mandar a mensagem, né, seja no caso de áudio, e também a mensagem digitada, diz, olha, eu sou aluno tal, da turma tal, que é para eu poder fazer essa identificação, ok? Outra coisa que, por favor, não façam nem chamada de vídeo, nem chamadas de áudio, eu não atendo chamadas. Se por acaso você me mandou uma mensagem, eu não respondi ainda, é porque realmente no momento eu estou impossibilitada de responder. Então, por favor, compreendam isso, porque eu não tenho como estar disponível 24 horas por dia para vocês, porque eu tenho outras demandas e outras turmas e outras atividades. Então, gente, assim que eu tiver condições, eu irei responder. Lembrando que a legislação ainda nos permite, no ensino à distância, nós temos o período de 24 a 48 horas para poder responder para vocês. Então, por favor, gente, respeitem esse momento e que eu vou estar dando retorno para vocês sim. Então, é isso. E a gente se encontra daqui mais alguns dias na nossa última aula.
E vocês terão atividade para fazer no sistema. Fiquem atentos aos prazos. Então, muito obrigada. Tchau, tchau.